A Verdade sobre os Discos Voadores, capítulo 8. Luta em Boulder. No dia 7 de outubro de 1966, o QG da FAA anunciou o estudo a ser feito na Universidade do Colorado em Boulder. Nomeando o Dr. Edward Condon como diretor do projeto UC, a FAA declarou que ele iria realizar uma investigação científica, objetiva e séria dos discos. No dia seguinte, o Dr. Condon afastou essa ideia otimista e deu-se a conhecer como sendo um ferrenho incrédulo a respeito dos UFOs. É altamente improvável que eles existam, declarou ele para o Times de New York e dezenas de outros jornais. A hipótese de que os UFOs são um fenômeno alucinatório será um tema de nossa investigação para descobrir o que faz o povo imaginar que está vendo coisas. Apenas 4 dias antes disso, o Dr. Condon havia prometido um estudo cuidadoso e imparcial. Esta promessa estava escrita em um contrato que ele assinou com a FAA juntamente com 2 altos funcionários da UC. O trabalho será executado sob condições de estrita objetividade por investigadores que, até onde se pode saber, não têm predileções nem pontos de vista preconcebidos a respeito dos UFOs. Isso é essencial se o público, o Congresso, o Poder Executivo e a comunidade científica quiserem confiar nesse estudo. No dia 9 de outubro, o Dr. Condon disse ao Post de Denver que ele achava que a FAA vinha fazendo um bom trabalho. Cerca de 95% das notícias sobre UFOs são até certo ponto facilmente identificadas. Com mais informação, outras poderiam talvez ser explicadas, o que mostra uma espantosa falta de compreensão por parte do público. Naquele mesmo dia, o Post trazia também a declaração injuriosa de Robert J. Law, administrador do projeto. O projeto chegou quase a ser inaceitável, mas não se diz não para a Força Aérea. Ele provavelmente fornecerá mais informações sobre testemunhas que veem UFOs do que a prova física. Antes disso, o Dr. Condon e Law haviam pedido provas à ANICAP e nossa ajuda nas investigações. Um inquérito independente parecia impossível após esse longo sigilo da FAA e seus desmentidos. Mas, se recusássemos, seríamos acusados de não ter nenhuma prova real para apresentar. Disse a Condon e Law que nós os auxiliaríamos, se eles fizessem uma investigação completa livre da interferência da FAA. Ambos me garantiram que esse era o seu objetivo. Após ler as declarações da imprensa, chamei Condon e Law. Dr. Condon, pelo que o senhor declarou à imprensa, deve ter já chegado a uma conclusão sem mesmo ver as provas. Isso é absolutamente falso, respondeu Condon. A imprensa é que está em falta. Fui citado erroneamente. Law também culpou a imprensa. Fomos estúpidos em arriscar nos separarmos da ANICAP. Estamos contando muito com a ajuda da mesma. Francamente, não sabemos como começar. Naturalmente, a prova que o senhor nos dá é importante, mas precisamos antes o auxílio de nossos subcomitês para treinar nossos pesquisadores em campo, com o que o senhor também concordou. Isso foi baseado na promessa de um projeto imparcial. Essas histórias da imprensa estavam erradas, insistiu Law. Recebemos mais de 50 chamadas telefônicas de jornalistas e locutores de rádio. Foi uma loucura, e eles estavam propensos a errar. Se o senhor for até Boulder para assistir àquela conferência que planejamos, verá que não temos preconceitos. Era difícil de aceitar que eles tivessem sido mal interpretados durante 3 dias a fio, com tais comentários específicos e depreciadores. Porém, consenti em comparecer à reunião de Boulder, esperando obter uma visão fiel dessa operação financiada pela FAA. Um dos maiores enigmas foi a forte ênfase dada às provas da ANICAP, que totalizaram 9.300 comunicados. Mais de 2.000 deles eram provenientes de pilotos veteranos, cientistas, seguidores de satélites, operadores de radar e de torre da FAA, engenheiros aeroespaciais e outros observadores altamente qualificados. Por várias vezes, os incrédulos tinham sido convencidos por esta prova de alto gabarito. Esperava-se que a FAA fizesse todo o possível para ocultar esses comunicados-chave dos cientistas do projeto UC. Pelo contrário, o contrato do estudo havia indicado a ANICAP como fonte de informação a ser consultada. A única organização de pesquisas de UFO independente a ser mencionada.
O primeiro indício de uma solução surgiu em Boulder durante um intervalo da conferência. O Dr. Condon havia saído para um outro compromisso, e como Law fosse a segunda pessoa em importância, resolvi dar-lhe uma breve descrição detalhada das provas que iríamos apresentar. As primeiras notícias incluirão alguns dos casos mais expressivos. Por exemplo, um deles incluía uma tentativa dos pilotos a jato da FAA de obrigar um UFO a descer em Redmond, Oregon. Ele estava pairando sobre o aeroporto de Redmond. Quando foi isso? Interrompeu Law. No dia 24 de setembro de 1959. Law abanou a cabeça. Isso foi há muito tempo. As testemunhas já não se lembrariam mais dos pormenores. A FAA possui um relatório completo. Os principais observadores foram os homens da FAA no aeroporto de Redmond. O diário oficial do aeroporto assinala todos os pormenores do fato e obtivemos as declarações minuciosas das testemunhas. Dei a Law os dados citados no capítulo 3, inclusive a confirmação por altos funcionários da FAA. O senhor terá não apenas a prova documentada, como também as respostas sigilosas da FAA. Law abanou a cabeça outra vez. Não podemos perder tempo com notícias antigas. Está tentando obter a verdade? Naturalmente, disse Law depressa. Mas temos apenas um ano. Temos que nos concentrar nas notícias atuais. Sr. Law, esse é um caso muito grave. A sua data nada tem a ver com isso, pois todas as provas estão registradas. Um grande número de casos anteriores são também importantes, e alguns são até mais graves. Perseguições de UFOs por caças a jato da FAA, onde pilotos foram mortos. Colisões evitadas por pouco pelos aviões comerciais, nas quais os passageiros ficaram feridos. Não tinha pensado nisso, disse Law com ar sério. Falarei com Ed Condon sobre esse assunto. Nesse ínterim, prossiga seu trabalho e me envie as relações. O resto da conferência foi dedicado a debates gerais. O ponto de vista da ANICAP foi desenvolvido pelo diretor assistente Richard Hall e eu próprio, e Law diminuiu o número de perguntas. O Dr. Condon, um homem robusto com cerca de 65 anos, pouco tinha a dizer. A maior parte do tempo ele ficava ouvindo em silêncio, sem dar indício de suas reações. Houve uma exceção durante uma breve avaliação dos livros sobre UFOs com declarações sensacionais sobre visitantes vindos do espaço. O Dr. Condon fez um comentário humorístico sobre uma brochura na qual, entre outras coisas, descrevia o encontro sui generis entre uma mulher do espaço e um jovem na América do Sul. Com exceção dessa amostra de humor não esperada, a expressão de Condon era normalmente fechada. A maior parte dos membros do projeto pareciam sinceramente interessados, mas o único que sabia muito sobre os UFOs era o Dr. David Saunders, psicólogo veterano da UC que havia visitado a ANICAP e debatido o problema. Quando terminou a conferência, eu ainda tinha fortes dúvidas sobre o projeto, mas disse a Law que treinaríamos os seus homens de campo e ajudaríamos no sentido de obter uma avaliação objetiva. Pouco antes de eu me retirar, o Dr. Saunders chamou-me à parte. O senhor pode contar com a maioria do grupo do projeto, disse ele. Tentaremos com empenho uma avaliação completa, até onde permite o contrato. Law se reuniu a nós antes que eu pudesse perguntar o que pretendia ele. Mas, após voltar para a ANICAP, eu verifiquei o contrato e encontrei este parágrafo desconcertante. Devido ao projeto Blue Book continuar a manejar as notícias, entendemos que a universidade não está obrigada a investigar as aparições comunicadas, além daquelas que os principais investigadores, Dr. Condon e o administrador Law, escolherem para estudo. Por esta cláusula importante, todas as provas irrefutáveis da realidade dos UFOs poderiam ser suprimidas. Fosse ou não essa a intenção da FAA, nenhum só caso poderia ser examinado pelos cientistas do projeto, a menos que fosse aprovado por Condon e Law. Se essa norma fosse estritamente obedecida, milhares de casos importantes, inclusive as notícias provadas da ANICAP, poderiam ser bloqueados. Havia uma única maneira de descobrir, apresentando casos inexplicados e provados para Condon e Law, informando particularmente Saunders e alguns dos outros cientistas. Este material importante poderia vencer o ceticismo de Condon, ou ele poderia desprezar essa prova. De qualquer forma, ficaríamos sabendo logo. Para o primeiro grupo de casos, eu estava verificando notícias anteriores quando Gordon Lawrie, um membro veterano do PFOL, me trouxe um recorte de uma notícia sobre Condon.
Talvez não tenha visto isso, disse ele apontando para uma frase sublinhada. A maioria das notícias anteriores, dizia Condon, são muito antigas e imprecisas para serem de utilidade. Obrigado, talvez eu possa usar isso. Coloquei o recorte em uma gaveta da mesa e depois contei a Lori minha conversa com o administrador Law. Agora entendo por que ele tentou eliminar o caso Redmond. Como um teste, começamos a primeira relação com a notícia da Segunda Guerra Mundial do capitão Alva Rieda, seguido pelo caso Mantle, o desaparecimento de um jato da FA sobre o Lago Superior, a tragédia de Whalesville, as duas quase colisões com UFOs em 1957, das quais os passageiros ficaram feridos, e outros casos de grande aproximação. Além disso, nós relacionamos notícias provadas de todas as Forças Armadas, NASA, a FAA e outros encontros provados até 1965, inclusive os nomes das testemunhas peritas. Ver relação parcial no apêndice. Após enviar esta primeira prova para Condon e Law, começamos com o grupo seguinte, abrangendo os principais casos em 1965 e 1966, descrito no capítulo 7. Na segunda metade de 1966, houve 2 ou 3 aproximações assustadoras. Um encontro desalentador foi comunicado à ANICAP e à FA por um ex-investigador da segurança do Exército, J.J. O'Connor, atualmente advogado na Flórida. No dia 20 de setembro de 1966, O'Connor estava pilotando o seu avião particular perto de Sebring, na Flórida. Ele estava voando a 9.500 pés quando um enorme UFO desceu diretamente sobre ele. Quando a sua sombra cobriu o avião, O'Connor diminuiu depressa a marcha e mergulhou. Quando ele tornou a subir a 3.500 pés, viu que o objeto o havia seguido em sua descida. Agora, realmente amedrontado, ele procurou o seu revólver 38 que ele guardava na cabine do piloto. Porém, o tamanho do enorme aparelho fê-lo parar. Atirar no mesmo seria inútil e até perigoso. Após mais alguns momentos de tensão, o UFO elevou-se em círculos e perdeu-se de vista. Muitos dos casos na primeira relação e as centenas de outros dados mais tarde ao projeto da UC tinham sido verificados por investigadores treinados no subcomitê da ANICAP em Los Angeles, LANS, e outros subcomitês em Cabo Kennedy, Seattle em Massachusetts, Texas, a região da Baía de São Francisco e 20 outras áreas do país. Notícias estrangeiras importantes tinham sido também verificadas pelos investigadores da ANICAP em diversos países. Os cientistas da UC também receberam uma cópia da avaliação provada da ANICAP e o The UFO Evidence, a realidade dos UFOs, um relatório de 184 páginas sobre mais de 700 casos provados, muitos relatados por observadores de gabarito e também analisados pelo pessoal da ANICAP e conselheiros técnicos e científicos. Essa grande reunião de provas, juntamente com a prova do sigilo, havia convencido muitos céticos, porém nenhuma informação sobre a reação do Congresso veio de Boulder. Várias semanas depois, quando Law estava visitando a ANICAP, contei-lhe que não tínhamos notícias do Dr. Condon. O que ele resolveu sobre o caso Redmond? Perguntei eu. Ele nada disse ainda. E aquela primeira relação de casos? Law ficou indeciso. Ed diz que temos de nos concentrar nos casos recentes. Ele não está desprezando os outros. Mas eles são apenas muito antigos e imprecisos, disse eu, mostrando o recorte do jornal sobre Condon que lhe entreguei. Law parece ter ficado perturbado. Está bem, reconheça que este é o ponto de vista de Ed. Ele está convencido de que as primeiras notícias são sem valor. Como pode ele saber? Ele me disse em Boulder que não verificou nenhuma notícia. 3 semanas antes disso, ele falara à imprensa que os astrônomos, os operadores da FAA e os seguidores de satélites nunca haviam dado notícias sobre UFOs. Conseguimos centenas dessas notícias, todas provadas. Havia algumas naquele primeiro grupo. Será que ele leu algumas? Ainda não, disse Law com ar triste. Sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer. A decisão final cabe a Ed. Não o estou culpando, mas muitos desses casos são muito importantes. Não há nada impreciso neles. Alguém deve fazer o Dr. Condon perceber que ele está ocultando provas concretas. Isso poderá retroagir. O que é que há? Disse Law.
Se o senhor não está investigando nenhuma dessas notícias, então por que deseja todas as provas da ANICAP? Ah, isso é diferente. Precisamos ter uma visão geral do assunto, e talvez olhemos alguns dos casos mais antigos depois. Sr. Law, nós não vamos estudar milhares de casos, a não ser que eles sejam verificados. Veja, aqui está a nossa segunda relação. Ela mostra a principal prova da onda de 1965 e a maior parte da de 1966. Diga ao Dr. Condon que nós queremos uma solução definitiva na investigação desses casos. Eles são de fato bastante recentes. Depois decidiremos se vamos continuar ou desistimos. Desistir? Exclamou Law. O senhor não pode fazer isso. Está bem, direi isso a Ed Condon assim que eu voltar. Qualquer mudança de diretor do projeto não parecia provável. Mas no começo de 1967, Saunders nos disse que eles estavam agora testando a hipótese ET extraterrena. Tive uma vaga esperança de que havia sucedido um milagre, mas isso terminou de repente. No dia 25 de janeiro, o Dr. Condon fez um discurso perante duas sociedades científicas em Corning, Nova York. Segundo os jornais publicaram, ele disse que os UFOs não eram assunto da FA e não levou o mesmo a sério. Minha atitude neste momento é a de que nada existe nele, mas não se espere uma conclusão até terminarmos. Menos de 100 aparições em 20 anos são muito importantes para serem consideradas. Dessas, menos de 20% são realmente intrigantes, somente porque pouco sabemos delas. Com relação ao sigilo, ele disse que todos os que acreditavam que a FA estava ocultando fatos estariam sofrendo de paranoia. Um membro da ANICAP presente que confirmou essas declarações avistou-se com Condon após a palestra. O senhor aceitaria uma declaração assinada por testemunhas de renome? Perguntou ele. Não aceitaria, respondeu Condon. Em Washington, um noticiarista ligou a palestra de Corning com uma entrevista anterior feita pelo News de Rocky Mountain. No dia 5 de novembro de 1966, perguntaram a Condon se ele pensava que a FA poderia estar ocultando os fatos do projeto. Temos que aceitar sob palavra que a FA não está tentando nos enganar, respondeu Condon. Sei de gente que acredita que a FA está nos iludindo, disse ele também, mas eu não acho que estejam. Talvez estejam, mas eu não me importo muito. Após todos os outros comentários negativos do Dr. Condon, esta citação e as declarações em Corning eram muita coisa para suportar. Liguei para Boulder e, quando não consegui encontrar o Dr. Condon, dei as notícias a Saunders. É inútil para a ANICAP prosseguir. Terei que telegrafar a Condon dizendo que pedimos demissão. Espere, por favor, isso acabará com o projeto. Dê-me 2 horas para trabalhar no mesmo. Mais tarde, fiquei sabendo que o grupo todo de cientistas foi procurar o Dr. Condon e advertiram-lhe que o projeto não poderia continuar sem o auxílio da ANICAP. Condon não era homem para ceder, mesmo sob coação. Tinha uma tenacidade de bulldog. Porém, por fim, ele concordou em falar comigo. Disse-lhe que as suas declarações em público nos tinham deixado em maus lençóis. Se continuássemos, poderíamos ser chamados de cegos ou estúpidos. Alguns dos membros de nossa diretoria já me preveniram que poderíamos ficar desacreditados. Como antes, o Dr. Condon disse que ele tinha sido mal interpretado, mas eu salientei que nenhuma das declarações haviam sido publicamente retratadas. Após 30 minutos de debate, às vezes franco, o Dr. Condon prometeu que não faria mais palestras sobre UFOs. Desse modo, não serei mais mal interpretado, acrescentou ele. Pediu desculpas por ter sido o causador do problema. Reconheço a sua cooperação e espero que a ANICAP continue a funcionar. Quando eu perguntei sobre os casos desprezados, Condon disse que tudo se tinha atrasado, mas as nossas provas seriam estudadas o quanto antes. Nessa base, disse a ele, nós continuaremos auxiliando. Além das provas sobre os casos, demos ao projeto da UC cópias das ordens sigilosas, JANAP 146 e AFR 202, e orientação para outros documentos oficiais ligados com o sigilo. Entre estes estavam a análise do Comando de Material Aéreo feita em 1947 e a opinião assinada pelo Tenente-General Nathan Twining, o estudo altamente confidencial do projeto SIGN dizendo que os UFOs eram espaçonaves interplanetárias, e cartas tais como a emitida pela Secretaria da FA,
no dia 15 de agosto de 1960. Denominada Uma Carta para Comandantes da FA, ela continha esta declaração intitulada A Força Aérea mantendo uma estrita vigilância no espaço aéreo. Existe uma relação entre o interesse da Força Aérea no reconhecimento do espaço e o seu reconhecimento permanente da atmosfera perto da Terra, à procura de objetos voadores não identificados, UFOs. Mas as semanas se passavam sem nenhum sinal de que esta prova de sigilo tivesse tido qualquer influência em Condon ou Law, ou de que qualquer um dos casos-chave tivesse sido investigado. A maior parte do pessoal da ANICAP estava convencida, como eu estava, de que era inútil continuar apresentando tais provas. Talvez exista algum outro modo de chamá-los à realidade, sugeriu Gordon Lawler. Após debatermos este assunto, resolvemos tentar uma nova abordagem. Concentrar-nos nos riscos que os UFOs tinham criado. Mesmo que esses objetos fossem apenas algum fenômeno natural e estranho, o que sabíamos ser impossível, eles haviam provocado alguns perigos muito reais. Se pudéssemos fazer Condon compreender isso, em vez de insistir nas provas da existência de espaçonaves alienígenas, ele poderia perceber que havia um problema grave. Isso tinha que ser feito por intermédio de Law. Saunders dissera-me que o Dr. Condon ainda estava zangado por ter que pedir desculpas pelo caso de Corning, e ele talvez desprezasse tudo o que eu lhe enviara diretamente. Na vez seguinte em que Law visitou a ANICAP, falei com ele em particular. Existe um problema grave que o senhor e o Dr. Condon talvez não saibam. É o perigo de confundir esquadrilhas de UFOs com um ataque de surpresa dos soviéticos e com isso se estabelecer a Terceira Guerra Mundial. Com todas as nossas medidas de proteção, com aviso antecipado, ora, isso é praticamente impossível. Não é. O Comando Aéreo Estratégico tem enviado bombardeiros atômicos várias vezes quando confundiram UFOs por um ataque de surpresa. Tem alguma prova disso? Disse Law. Mostrei-lhe nosso relatório confidencial para o Congresso, aprovado pelo almirante Helen Keter, Coronel Bryan, o antigo monitor da FA, Farnet, e todos os membros da diretoria da ANICAP. O aviso de guerra acidental incluía esta declaração. Em 1958, a FA reconheceu que o Comando Estratégico tinha enviado mais de uma vez bombardeiros contra a Rússia, quando os radares de defesa localizaram objetos misteriosos voando em esquadrilha e que nunca foram identificados. Os riscos foram percebidos, porém o risco é maior hoje em dia. Como disse a Law, o reconhecimento da FA foi entregue ao presidente da United Press, Frank Bartholomew, após uma conferência de alto nível no QG do SAC. Ele foi explicado no Pentágono pela FA. A finalidade disso era a de informar os soviéticos, através de declarações aprovadas na UP, que nós possuíamos um poderoso sistema de aviso antecipado que localizaria qualquer sinal de ataque e provocaria uma represália imediata. Nunca foi explicado por que foi incluída a revelação sobre os UFOs. Bem, disse Law, se os erros foram percebidos em todas as vezes, então não há perigo real. Nenhum sistema de aviso é perfeito. Lembra-se quando o radar de defesa captou sinais que haviam se refletido na Lua? A NORAD levou um susto. Pensaram que fosse o início da Terceira Guerra Mundial. Estavam a ponto de atacar com força total quando o engano foi descoberto. Como prova suplementar desse risco, mostrei ao Law duas advertências oficiais sóbrias. Uma era de Lyndon Johnson, quando ele era líder da maioria no Senado. Logo depois de haver enviado um relatório confidencial da ANICAP ao Subcomitê de Prontidão do Senado, ele liberou esta declaração. Os aliados ocidentais devem estar preparados para qualquer eventualidade, propositada ou acidental. A outra advertência foi dada pelo Dr. Marvin Stern, diretor assistente de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa. Não estamos dando muita atenção aos fatores de cansaço e coincidência que poderão resultar numa guerra por acidente. Embora os objetos voadores não conhecidos não fossem mencionados, os UFOs eram considerados um dos maiores fatores do perigo de uma guerra por engano. Bem, mesmo que exista tal perigo, disse Law, nosso contrato com a FA não nos dá autoridade. A FA diz que o senhor é independente. Sr. Law, isso poderia ser a parte mais importante de sua investigação.
O sigilo da FA tem confundido muitos operadores de radar de aviso antecipado. Eles aprenderam que os UFOs não existem, e por isso, quando captam objetos a alta velocidade dirigindo-se para os Estados Unidos, poderão pensar que se trata de um ataque de surpresa do inimigo. Esse risco aumentou, como disse a ele, por causa dos submarinos porta-mísseis. Se os UFOs surgirem de repente vindos do Atlântico ou do Pacífico ou ainda do Golfo do México, os operadores de radar de defesa poderiam facilmente confundi-los com mísseis lançados de submarinos. Os UFOs têm sido também localizados em velocidades de mísseis intercontinentais, aumentando o risco de uma guerra acidental. Se o seu projeto fala disso, disse eu, ele poderia forçar a FA a treinar os operadores de aviso antecipado para que fiquem preparados contra tais enganos. Frequentemente, os UFOs possuem certas características que os operadores poderiam aprender a reconhecer, depois que soubessem que são reais. Se os Estados Unidos tomam essas precauções, o Kremlin possivelmente fará o mesmo. Os soviéticos localizaram UFOs também, sendo quase certo que também lançaram aviões de defesa contra os mesmos. O seu projeto prestaria um grande serviço ao país e penso que o Dr. Coulson deveria saber disso. Se é uma coisa assim tão grave, ele certamente deverá saber, respondeu Lau. Mostrarei a ele o seu relatório confidencial ao Congresso. Mas, um mês depois, fiquei sabendo que a tentativa tinha falhado. Condon resolvera que isso era um problema exclusivo do Departamento de Defesa, se de fato ele existisse. Além disso, alguns membros da NICAP acreditavam que a FA havia convencido o Dr. Condon de que isso era o seu dever patriótico, ajudar a esconder a verdade, até que eles ficassem melhor preparados para enfrentar os UFOs. Embora isso fosse possível, eu não acreditava. Pelo que soube a respeito dele, havia apenas uma resposta. O Dr. Condon era 100% cético, convencido honestamente que os UFOs eram uma tolice e todas as testemunhas eram irresponsáveis. Se ele tivesse tido apenas uma pequena dúvida sobre os desmentidos da FA, ele ter-se-ia interessado, pelo perigo de uma possível guerra acidental. Mas, devido à sua firme convicção de que estava com a razão, sua mente estava fechada para aceitar qualquer risco possível. Anteriormente, eu havia instado para que os chefes do projeto trocassem ideias com os membros da diretoria da NICAP, pelo menos com Brian Emerson Fournette e outros que possuíam prova do sigilo oficial e da realidade dos UFOs. Quando isso foi desprezado, enviei a Lau uma declaração recente de um famoso cientista grego, Dr. Paul Santorini, notável físico e engenheiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Dr. Santorini havia auxiliado no aperfeiçoamento do radar, fusíveis para a bomba atômica e o sistema de orientação do míssil Nike. Até 1964, ele foi diretor do Laboratório de Física Experimental da Politécnica. Em março de 1967, o Dr. Santorini havia revelado um fato de há muito tempo ocultado relacionado com os UFOs. Em uma palestra na Sociedade Astronômica Grega, ele declarou que havia um sigilo mundial em relação às notícias sobre UFOs. Em 1947, disse ele, estranhos objetos voadores sobre a Grécia haviam alarmado o governo. Temendo que eles pudessem ser mísseis russos, os chefes do exército grego haviam contratado uma equipe de engenheiros para investigar as aparições. Descobrimos logo que eles não eram mísseis, disse o Dr. Santorini. Mas, quando os chefes do exército grego perguntaram ao Departamento de Defesa americano sobre os misteriosos objetos, foram logo coagidos a silenciar, e o exército ordenou que a investigação fosse interrompida. Depois disso, revelou esse cientista, ele foi rigorosamente interrogado por cientistas americanos de Washington. Mais tarde, a pesquisa particular feita por Santorini convenceu-o de que os UFOs estavam fazendo um reconhecimento da Terra, possivelmente para uma invasão. Havia falado de sigilo, declarou ele, porque as autoridades estavam temerosas de reconhecer a existência de aparelhos mais avançados, contra os quais nós não temos possibilidade de defesa. Uma vez que Santorini era um notável cientista, pensei que Condon poderia fazer com que Lau entrasse em contato com ele. Mas um dos membros do projeto disse-me pessoalmente que a declaração de Santorini tinha sido refutada.
Poucos dias depois deste fato, eu estava tentando calcular qual seria a nossa próxima ação quando o comentarista da televisão Frank Edwards veio ao meu escritório. Naquela época, o seu programa era irradiado em Indianápolis, porém ele fazia aparições frequentes nas maiores redes. Quando ele estava em Washington, ia geralmente até a NICAP. Como membro da diretoria, ele tinha acesso às mais recentes informações sobre UFOs, as quais ele com frequência irradiava. Como vão as coisas? Perguntou ele. Aquele pessoal de Boulder continua por aqui? Pior do que isso, Frank. A seguir, contei-lhe os pontos principais. Frank mostrava-se incrédulo. Ora, isso é fantástico. Por que não se livra deles? Saunders continua instando para que eu continue. Ele parece ter algum forte motivo para crer que ele e os outros cientistas podem superar Condon. Eu não creio nisso. Acho que devíamos convocar uma conferência de imprensa e acabar com o sigilo. Por que eu não ponho essa notícia no ar? Disse Frank. Eu posso sempre entrar numa das grandes redes. Você poderia me ajudar a planejar o programa e eu o colocarei adiantado como sendo uma revelação. Depois de conversarmos sobre o assunto, eu concordei. Se for muito importante, estará fadado a abalar os chefes da UC. Para salvar as aparências, eles talvez tivessem que fazer algumas modificações. Ainda há tempo, o projeto vigora até 31 de janeiro de 1968. Frank apanhou um bloco de papel. Aqui está como farei. Trá-lo-ei como diretor da NICAP e explicarei que você pertenceu ao grupo de Boulder. Poderá dizer que nunca houve nenhuma necessidade de tal projeto. A FA já tinha prova de que os UFOs eram espaçonaves. Então, eu o apresentarei como um plano para desafogar a FA e direi que eles entenderam mal Condon e Law e por isso pensaram que as notícias eram falsas. Isso os levará a compreender as provas concretas da NICAP que eles haviam desprezado. Qual é o maior desmentido da FA sobre o sigilo? Mostrei a ele uma pasta grossa. Deve haver mais de 100 aqui. Este é muito importante. Trata-se de um relatório do projeto UFO enviado aos membros do Congresso e à imprensa no começo de 1965. As pessoas que apresentam uma notícia sobre UFO para a Força Aérea têm liberdade para debater qualquer aspecto dessa notícia com qualquer pessoa. A Força Aérea não procura reduzir os debates sobre tais notícias e não retém e nem censura qualquer informação relativa a esse programa fora do comum. Frank fez uma careta. É com esse negócio que eles lidam. O senhor apresentou ao projeto alguma prova de sigilo? Mostrei-lhe um resumo contendo a JANAP 146 e outras ordens confidenciais, casos ocultados e os nomes das testemunhas silenciadas, o manual classificado do Serviço de Inteligência da FA com o esboço de UFO em formato de disco e outras provas de censura. Agora, não sei até que ponto Condon viu as coisas, se de fato viu. Ele deixa Law praticamente controlar tudo. Ele ainda é responsável como nosso investigador número 1, disse Frank. Me diga uma coisa, por que não escrever a Condon e instar para que ele entreviste o senador Goldwater e o congressista McCormack? Eles estão a par do sigilo. Acrescente a estes o coronel Bryan e o tenente-coronel Cook, que revelou segredos em um artigo do Star de Washington. Vou tentar, mas isso não dará certo. Enviamos a Condon os nomes de mais de uma centena de testemunhas de alto gabarito e ele não verificou nenhuma delas. Está bem, se ele despreza essa gente, nós vamos colocá-las no ar. Talvez possamos conseguir que McCormack ou Goldwater apareçam no vídeo ou gravem entrevistas. Frank olhou para seu relógio. Isso basta para começar. Envie-me qualquer informação confidencial sobre o projeto. Não me será possível organizar isso em menos de um mês, mas isso nos dará tempo para torná-lo perfeitamente seguro. Depois que Frank saiu, comecei a pensar sobre o plano da TV. Eu não tinha dúvida que ele causaria um impacto. Frank era um profissional, um lutador confiante com senso de humor que às vezes contribuía para a sua expressão. Nos 17 anos que eu o conheci, tinha visto Frank lidar com antagonistas grosseiros ou arrogantes, utilizando gracejos simples que os faziam parecer ridículos. Durante a sua longa investigação sobre o problema dos UFOs, ele havia formado um grande auditório através de seu próprio programa e de suas frequentes aparições nas redes de televisão. Independente do efeito causado na UC,
o programa daria ao público uma imagem imparcial do funcionamento do projeto. Alguns dias mais tarde, quando Law telefonou sobre uma questão de rotina, resolvi impulsivamente aprovar a sua reação perante o perigo de pânico. Isso já está incluído no contrato, disse Law. Iremos fazer um estudo especial para saber por que as pessoas reagem aos UFOs da maneira que o fazem. O senhor não precisa de estudo nenhum. Ficaria com medo também e o mesmo aconteceria ao Dr. Condon. Se um UFO de repente viesse em direção ao seu carro ou no avião em que estivessem. Citei notícias que tínhamos enviado a eles, o caso Stedvec, os tiros em Maine, os UFOs perseguindo carros e as colisões evitadas por pouco com aviões comerciais. Sim, mas as pessoas costumam exagerar. O senhor mesmo reconheceu que muitos casos eram falsos. É verdade, mas isso não se aplica aos casos que lhe enviamos. Já existe uma base para o pânico repentino. Alguma notícia sensacional, até um simples boato poderá originá-lo. Peça à FA para deixar o senhor ver as análises confidenciais da irradiação de Orson Welles em 1938. Ela provocou um terrível pânico e a maior parte daquela gente era formada por cidadãos normais. Isso foi há 29 anos atrás, respondeu Law. As pessoas são mais complexas atualmente. Não acredito que ficassem em pânico devido a uma história sobre UFOs. Está bem, disse eu conciso. Mas enquanto o senhor está aqui, há mais uma coisa que quero que fique sabendo. Quantas explicações da FA o senhor verificou em loco? O que quer dizer com isso? No dia 8 de novembro de 1966, o Dr. Condon escreveu-me uma carta dando-me a sua orientação para a investigação. Ele disse que o guia principal seria tudo o que nos parece mais claramente servir aos interesses nacionais. Fatos concretos e notícias de aparições deverão ser testadas ao máximo. Sim, lembro-me disso, disse Law. Ele também disse que uma investigação adequada seria feita no seu trabalho. É aí que eu quero chegar. O Dr. Condon prometeu que os casos da FA considerados explicados seriam verificados in loco, se houvesse algum motivo para suspeitar que as explicações não eram válidas. Nas provas que enviamos sobre uma centena de casos com explicações absolutamente verdadeiras, o caso Redmond, que o senhor desprezou, o caso Ayersville, por exemplo. Podemos apresentar centenas de outros. Agora, quantos foram verificados? Até agora, nenhum, respondeu Law calmamente. O Dr. Condon não encontrou nenhuma explicação da FA que ele considere não verdadeira. Obrigado. Desliguei bruscamente o telefone e liguei para Frank Edwards. Trata-se ainda do mesmo assunto, disse ele. Quase perdi a paciência, disse-lhe. Mas, afinal de contas, não foi decidido por Law. Ele disse-lhe quantas notícias da NICAP eles verificaram? Não perguntei. Estou esperando para vê-los pessoalmente para aquele caso. Várias semanas depois, Law veio até minha sala. Assim que ficamos a sós, informei-o. Nós lhe entregamos mais de 1000 comunicados sobre UFOs. Até o final do projeto, quantos o senhor terá investigado? Bem, não sabemos ainda. Disse-lhe que não poderíamos verificar um número muito grande. Eu esperei e ele me disse finalmente. Possivelmente 4 ou 5. Vendo minha expressão triste, ele acrescentou desajeitado. Faremos o melhor que pudermos. Qual será o total de casos, incluindo os da NICAP? Cerca de 85 a 90 investigações, verificações ao ar livre e avaliações na universidade. Estamos trabalhando sozinhos e não temos verba suficiente. Exatamente 10 dias depois, ficamos sabendo que a Universidade do Colorado estava pedindo uma verba extra de $210 mil. Eu dissera a Frank Edwards sobre o valor das investigações de Law e quando ele ouviu falar sobre o pedido de dinheiro, ficou desgostoso. Dom, não sei como eles tiveram a coragem. O pedido diz que a verba é para um prolongamento de 5 meses, a fim de que possam fazer um estudo mais completo. E veja isso, eles dizem que é assim para que eles possam estudar mais informações da NICAP. Isso basta, disse Frank. Vou apressar este programa. Pode vir de avião até aqui e ajudar-me? Pois não, quando? Eu lhe telefonarei. Traga todo aquele material de que falamos e chegaremos a uma conclusão. Isso vai ser muito eficiente. Estas foram as últimas palavras que ouvi de Frank Edwards. No dia 23 de junho, ele morreu subitamente de um ataque cardíaco. A perda de Frank foi um choque.
Tínhamos sido amigos íntimos desde 1950, quando ele morava em Washington. Tínhamos muitas vezes trabalhado juntos, trocando informações confidenciais e investigando casos para o seu programa da rede mutual. 2 ou 3 vezes ele havia me animado após algum revés. Tinha sido sempre uma pessoa forte e animada, e era difícil aceitar que se fora. Após a morte de Frank, não fiz nenhuma tentativa de continuar com o programa. 3 ou 4 comentaristas e estrelas do programa que eu conhecia iriam possivelmente continuar com ele. Mas, para obter um impacto completo, seria necessário uma autoridade conhecida em UFOs, que soubesse de toda a história, como Frank soubera nos últimos 17 anos. Durante o verão de 1967, prosseguimos com a incômoda trégua com o Dr. Condon. A FA continuava a desmentir e a ridicularizar notícias sobre UFOs, e já nessa altura eu estava convencido que tudo estava pendente dos esforços da UC até obter todas as provas da NICAP. Se o Dr. Condon apresentasse um veredito negativo, o QG poderia alegar que o projeto havia investigado todos os nossos milhares de comunicados e os teria achado sem valor. Para evitar isso, nós diminuímos a marcha de nosso trabalho, retendo alguns dos casos importantes, apesar dos constantes pedidos da UC para que enviássemos mais casos. Até o dia 17 de setembro, o Dr. Condon havia mantido a sua palavra no sentido de evitar palestras sobre UFOs. Mas, naquele dia, o seu silêncio terminou. Numa palestra perante a Comissão de Energia Atômica, Condon ridicularizou as notícias sobre UFOs, concentrando-se em histórias humorísticas de pessoas que entraram em contato com os discos. O Dr. William S. Bickel, cientista da Universidade do Arizona, disse à NICAP que aquela palestra fora engraçada, mas que não dava a impressão de uma investigação séria. Outros cientistas no auditório concordaram. Quando liguei para Boulder, um membro do projeto nos deu notícias ainda piores. Desprezando os protestos da maioria dos cientistas, os chefes do projeto haviam ordenado uma pesquisa em busca de provas negativas. O Dr. Condon e Law foram imediatamente informados. Havia terminado a transmissão dos comunicados sobre UFOs da NICAP. Essa notícia, conforme descobrimos mais tarde, desanimou Condon e Law. Com uma mensagem urgente pedindo que reconsiderássemos, Condon enviou o seu administrador à NICAP. O debate que se seguiu era às vezes tão estranho que parecia incrível. Eu nunca confiara muito nas atitudes de Law, mas apesar de nossas divergências, as palavras ásperas às vezes trocadas, eu não deixava de apreciá-lo. O seu papel de porta-voz de Condon estava fadado a ser uma provação. Por várias vezes senti a pena dele. A reunião teve lugar no meu escritório. Nessa época, Richard Hall havia pedido a demissão. Gordon Lord era o novo diretor assistente e eu pedira que ele estivesse presente. No início, disse a Law que já tínhamos avançado demais. Já temos muitas evasivas. Não iremos prosseguir a menos que nos dê algumas explicações claras. Está bem, está sendo franco. Tentarei ser também. Em primeiro lugar, o Dr. Condon já entrevistou alguma vez uma testemunha que viu um UFO? Quando Law abanou a cabeça, eu acrescentei. Ele pretende entrevistar alguma? Não no momento, disse Law. A única saída de que temos conhecimento foi após uma testemunha haver dito a Condon que um UFO ia descer perto de uma base da Força Aérea. Condon foi até lá. Por quê? Não sei. Essas testemunhas me deixam fascinado, explicou Law. Mas o senhor está certo. Ele não fez nenhuma outra investigação in loco. E não tem nenhum plano nesse sentido. Poderia ainda dizer que, se ele chegar a uma conclusão agora, ela seria negativa. Gordon Lord parecia admirado, mas sem mesmo examinar alguma prova. Law acenou a cabeça afirmativamente. Ele está honestamente convencido de que nada existe. Sr. Law, disse eu, o Dr. Condon mandou-o aqui para estar conosco para que enviemos notícias de casos. Então, por que, se ele não vai examiná-los? Porque não podemos ser acusados de chegar a uma conclusão sem examinar todas as provas. O projeto será acusado de muitas coisas mais, disse eu em tom ríspido, se houver um veredito negativo e o senhor alegar que as provas da NICAP foram examinadas. Law começou a interromper, mas filo calar-se. Alguns dos membros da diretoria e conselheiros não creem que o projeto esteja sendo executado corretamente.
Um momento, disse Law depressa. Acho que a sua tarefa não é descobrir se o projeto é correto ou não. Ela seria apresentar as melhores provas e tentar mudar a descrença atual do Dr. Condon. Por um instante, Lore e eu olhamos para ele, admirados. Após tudo o que o senhor aceitou em relação a Condon, perguntei eu, há apenas um modo do senhor nos fazer prosseguir. Fazendo com que o Dr. Condon nos dê um compromisso assinado para investigar certos casos escolhidos, e isso significa uma verificação completa, entrevistando as testemunhas e nos dando cópias de suas avaliações. Concordamos em mantê-las em sigilo até o fim do projeto e depois do relatório de Condon. Bem, vou tentar convencê-lo, disse Law com pessimismo. Isso ficaria melhor por escrito. Quando ele se preparava para sair, eu pensei de repente num outro aspecto da questão. Disseram-me que a FA o interrogou antes do contrato ser assinado. De que forma eles descreveram o problema? Eu nem esperava uma resposta, e muito menos a que Law deu. Eles dizem que não sabem como preparar o público, exclamou ele. Após o meu espanto inicial, eu apertei-o para que me desse mais detalhes, mas ele, ao que parece, achou que já falara muito. Não me lembro se falaram mais alguma coisa. Durante cerca de 3 semanas, eu não escrevi a Condon para ver se a minha mensagem por intermédio de Law tinha surtido algum efeito. Por coincidência, houve um surto de notícias sobre UFOs. No começo de outubro, a Força Aérea Canadense havia confirmado que um UFO muito luminoso havia mergulhado nas águas de Shag Harbor, na Nova Escócia, tendo sido visto por muitos moradores da região. Após formar uma esteira de água borbulhante e amarelada, os mergulhadores da Marinha Canadense procuraram o objeto, mas, ao que parece, o UFO havia saído daquela zona. Na mesma ocasião, o juiz da Corte Suprema Charles E. Bennett comunicou ter avistado 3 UFOs perto de Denver. Em Dallas, o astronauta James McDivitt contou a um jornalista que os UFOs estão lá, verificando as suas aparições. Na base aérea de Vandenberg, um comunicado oficial confirmou o segmento visual e pelo radar de UFOs e uma tentativa de interceptação por jatos. Nos dias 20 e 22 de outubro, verificaram-se 11 aparições de UFOs na Geórgia. Além das aparições, houve outros incidentes que poderiam ter chamado a atenção de Condon. No dia 17 de outubro, o congressista Louis Wyman apresentou uma resolução ao Congresso pedindo uma investigação completa dos UFOs, sem esperar pelo relatório de Condon. No dia 11 de novembro, a Rússia anunciou uma investigação em larga escala sobre UFOs a ser chefiada pelo Major-General Anatoly Stoyanov. Segundo o general, as investigações deveriam ser feitas por 18 cientistas e um certo número de oficiais da FA russa. As notícias deveriam ser transmitidas para Moscou por uma rede de 200 observadores. O general declarou que eles esperavam analisar milhares de casos de UFOs. No dia 14 de novembro, escrevi ao Dr. Condon perguntando-lhe se ele concordaria em investigar provas da NICAP sendo descritas por Law. Nós não pedimos nenhuma garantia de uma conclusão positiva, disse-lhe. Pedimos apenas uma investigação imparcial e uma avaliação das provas por observadores honestos e idôneos. O administrador Law recebeu perguntas semelhantes numa outra carta também datada de 14 de novembro. Nas respostas enviadas em 1º de dezembro, ambas as autoridades do projeto recusaram responder às perguntas, embora elogiassem a NICAP. Nós apreciamos profundamente a sua cooperação, disse o Dr. Condon. O auxílio que nos tem prestado tem sido muito importante. Law foi ainda mais longe. A assistência da NICAP tem sido inestimável. Os seus arquivos, devido ao alto padrão das investigações externas que a NICAP tem feito, são de muito boa qualidade. Nossas relações de trabalho têm sido excelentes. Seria uma grande pena se elas terminassem. O Dr. Condon disse-lhe que o nosso estudo está sendo feito de modo objetivo, e de fato está. Parecia que tínhamos chegado a um beco sem saída. Eu estava a ponto de indagar a opinião da diretoria em relação ao comunicado dado a público quando Dave Saunders nos fez uma visita inesperada. Ele sabia da visita de Law e das cartas de recusa.
Mas, antes de fazer alguma coisa, quero lhe dizer algo. Em primeiro lugar, veja isso. Ele mostrou-me uma cópia fotostática de um memorando de 2 páginas assinado por Lau. Estava datado de 9 de agosto de 1966 e dirigido às autoridades da UC, e James Archer, decano da Escola Média, e Thurston E. Manning, vice-presidente da universidade. Salientando alguns aspectos do projeto proposto, ele declarava: para empreender tal projeto é preciso abordá-lo de forma objetiva. Ou seja, é preciso admitir a possibilidade de que tais coisas, UFOs, existem. Não é respeitável, contudo, tecer considerações sérias sobre tal possibilidade. Os crédulos, por outro lado, permanecem afastados admitindo possibilidades, mas deixam-nos deslocados e perderíamos mais prestígio na comunidade científica do que poderíamos talvez conseguir empreendendo a investigação. Sob o título Comentários, Lau fez sua proposta para tratar com o projeto no caso do mesmo ser aceito. Nosso estudo seria feito quase que exclusivamente por incrédulos, os quais, embora não pudessem talvez provar um resultado negativo, poderiam e talvez deveriam acrescentar um volume respeitável de provas de que não são verdadeiras tais observações. O artifício seria, a meu ver, descrever o projeto de forma que, para o público, ele pareceria ser um estudo totalmente objetivo, mas para a comunidade científica ele apresentaria a imagem de um grupo de descrentes, tentando ser o mais objetivo possível, mas não tendo nenhuma esperança de encontrar um disco. Uma maneira de fazer isso seria dar ênfase à investigação, não do fenômeno físico, mas antes das pessoas que fazem as observações. A psicologia e a sociedade das pessoas e grupos que dizem ter visto UFOs. Saunders olhava para o meu rosto. É incrível, não é? É chocante, embora eu devesse estar preparado para isso. Eu sabia que ele era contrário, mas isso me deixou chocado também, e a maioria dos outros cientistas. Nós já estávamos irritados devido à busca de provas contrárias. Depois descobrimos isso. Bem, isso nos fez desprezar as provas unanimemente. Condon está a par disso? Perguntei eu. Não temos certeza. Que providência vai tomar a esse respeito? Ainda não decidimos. Eu lhe comunicarei. Naquela noite, ao jantar, perguntei a Saunders se ele achava que a maioria dos cientistas do projeto acreditava que os UFOs eram espaçonaves. Há uma boa possibilidade, disse ele. Pelo menos haveria um forte desacordo no caso de uma conclusão contrária. Se a maioria apoia a solução interplanetária, qual é a consequência? Saunders olhou para mim com ar sério. Acho que tentaríamos convencer o Dr. Condon a fornecer um comunicado secreto ao presidente, com o melhor plano que pudéssemos imaginar para preparar o público. A FA acharia ruim, e isso é contra o contrato. Sei disso, falou Saunders com ar de teimosia. Mas não há nada que impeça a maioria de dar ao presidente as suas conclusões, no caso da FA tentar ocultá-las. Ele deveria resolver se poria fim ao sigilo ou aguardaria. Espero que isso funcione. O presidente deveria ter pelo menos algum tipo de programa de preparação já pronto. Mesmo assim, será uma decisão difícil. Não gostaria de estar em seu lugar. Já fiz algum trabalho no programa e trata-se de um problema espantoso. Isso deveria ter começado há muito tempo, disse eu. Assim, não provocaria abalos no caso de um acontecimento imprevisto. Embora só soubesse disso depois, a FA já nessa ocasião estava enfrentando graves problemas. Quando a União Soviética anunciou a sua investigação total sobre os UFOs no dia 11 de novembro, ela deixara a FA preocupada. Essa era a primeira vez que os soviéticos tinham mostrado interesse pelos objetos desconhecidos. Tinha de haver um motivo importante para essa mudança surpreendente de atitude e essa nova ação de alto nível. A FA continuava tentando encontrar uma solução para o problema quando boatos inquietantes chegaram ao QG. Se fossem verdadeiros, então os soviéticos tinham feito uma notável descoberta sobre os UFOs, baseada em prova científica. Durante anos, a Força Aérea dos Estados Unidos tinha conhecido este segredo dramático e tentara mantê-lo em sigilo. Várias vezes tinham havido certas revelações, mas por meio de rápidos desmentidos e sorte, a história toda fora mantida oculta.
Quando o general Stolerov declarou que seria em breve revelada uma importante prova sobre os UFOs, a Força Aérea ficou mais apreensiva. Alguns oficiais do QG ainda esperavam que Moscou percebesse o perigo de tornar pública essa descoberta. Mas, no início de 1968, um notável cientista da nova Comissão dos UFOs liberou a prova oficial: as momentosas e surpreendentes aparições vistas pelos astrônomos soviéticos.